você pode ter controle da sua piscicultura, tá? Esse vídeo eu vou mostrar para você como é que você vai fazer o controle da sua piscicultura e como é que eu faço, na verdade, né? Então, para você fazer o controle da piscicultura, você precisa de várias rotinas, né? De algumas rotinas é essencial. E aí, onde você vai fazer com que sua produção de peixe produza de forma eficiente, tá? Vou lhe mostrar aqui uma das planilhas que eu mais uso, tá? Que recomendo você usar. Essas são desenvolvidas por mim mesmo. São a forma que eu vi, de acordo com a necessidade que eu trabalho nos projetos. Eu vi a necessidade de mostrar, de desenvolver um trabalho em que isso me trazesse a maior informação possível em tempo real. Então, vou mostrar aqui para vocês. Vou mostrar agora a tela do computador. Deixa eu só para vocês verem a planilha. Diminuir aqui a tela, para vocês terem uma visão. Então, se você não tem esse controle, diminuir aqui o tamanho da minha imagem, ficar só a imagem mais do computador. Pronto, tá aqui a tela, tá? Então, o que que acontece? Eu uso essa planilha, tá? Essa planilha aqui é uma planilha de controle e ela me dá o ideal, tá? O ideal do que eu acho fundamental para o controle da produção de peixe ou de camarão também, tá? O que que acontece? Vamos esquecer isso aqui tudo, tá? Isso aqui é a questão que eu ensino depois. Então, aqui, na verdade, só a identificação do tanque, né? Aqui é o Teco 6, tá? Diz quantidade de peixe, a área de produtividade, enfim. São informações básicas que você conhece dos seus tanques, tá? A informação principal que vocês têm que ter é isso aqui, ó. O FCA. O FCA, aqui nós temos um histórico do FCA, o que acontece com o FCA e tem uma análise do FCA. O que acontece? Por que eu faço esse tipo de controle? Porque se eu não tivesse controle, fica ruim para mim tomar decisão. O que eu seria tomar decisão? Saber se o peixe está bom, saber se o meu cultivo está bem. Se eu não tenho essa informação, esse processo aqui de informação, o que que acontece? Se você não coloca organizado, eu só vou ter dados e dados eu não consigo ver nada. Aqui não. Aqui eu estou transferindo isso em informação. Quando eu fiz isso aqui na primeira biometria, que eu fiz que o FCA deu 0,5, deu ótimo. Então isso quer dizer o quê? Que o meu crescimento está ótimo. Mas em comparação, meu custo ficou alto. Ficou aqui R$ 51,00 e R$ 63,00 por quilo. Mas por que que ele ficou alto? Porque ele está na fase de alevino, entendeu? O galo é um peixe que está na fase de alevinagem. Então ele vai, a tendência dele é que vai baixando. Na segunda biometria, o que que aconteceu? A biometria, e aí o que ele deu um FCA ótimo de 0,68. Então, o que que é um FCA ótimo? Ele está abaixo de 1,3 para mim, tá? Então, se ele tiver 1,5, alguma coisa de errado eu tenho que melhorar. Que nem aconteceu na terceira biometria aqui, ó. Então, na terceira biometria, o que que foi acontecer? Ele bateu um FCA de 1,54 e automaticamente o índice aqui atualiza e diz melhorar. E o que que é melhorar? Melhorar é o que? É eu melhorar a qualidade de água. E como eu sei as ações que a gente precisa ser feito quando tem um FCA de 1,5, eu venho bem aqui na tabela e digo o que que é melhorar. Quando dá um índice de melhorar no FCA, eu estou dizendo o que? Eu estou dizendo melhorar sua oxigenação, ver os níveis de alcalinidade e dureza total, se estão dentro do recomendado, reduz a quantidade de ração até normalizar o FCA. O que que acontece no reduzir? Porque geralmente quando o FCA não está bom, ou seu nível de alcalinidade e dureza não tão bom, ou seu nível de oxigênio estão baixo. Quando você tem isso, o que que você faz? Reduz a ração. Por que você vai reduzir a ração? Porque a ração ela é o mais caro. Então, se você vai colocando ração, você vai só prejudicando o seu sistema, em vez de deixar ele maturar. O que que acontece? Nesse sistema, você vai economizar, não vai se aperrear em colocar ração que o peixe não vai crescer. E se você colocar ração nesse caso, quando ele está com FCA de 1,55, 54 aqui, você vai piorar. No outro ele vai bater 1,8, 1,9. Então, você tem que melhorar as qualidades, tá? Então, aumente a renovação de água, avalie os níveis de amônio e nitrito, se não estão acima do ideal, veja atenção como está a capacidade de suporte, verifique a temperatura da água, se está ideal, principalmente na hora do arraçoamento. Então, são medidas preventivas, medidas que eu faço, e são medidas corretivas também. Então, o que acontece? Acima dessas medidas, eu vou fazer e baseado nela, eu vou ter um outro resultado. Aí, o que eu espero? Mais 15 dias. Fiz todas as medidas,
Na quarta biometria, o FCA deu 0,34, deu excelente, tá certo? E na quinta biometria, ele bateu aqui, veio bater 1, deu ótimo. Mais uma coisa importante, na segunda biometria, o custo, o histórico de custo dele aqui, ó, tá 18,69. Na terceira biometria, ó, incrível que pareça, apesar do FCA ser alto, ele desceu para 14,09. Aqui na quarta biometria, o custo dele já está 5,97. E na quinta biometria está 5,59. Aí o que acontece? Gustavo, como é que esse custo é calculado? Ele é baseado em todos os investimentos. Toda planilha, todo viveiro, ele tem que ter essa planilha de custo de controle. Então aqui eu tenho alevino, ração, os meios aqui, seriam os meios de energia, entendeu? Para ter ideia. Ração de 3 a 4 milímetros, insumo, enfim. Aí você vai dizendo aqui tudo que eu estou usando, ó. Você vai dizendo aqui insumo de novo. Então, automaticamente, eu vou fazendo o que? Eu vou controlando. E aqui tem a data. Então, o meu custo total aqui desse viveiro tá 1.007. Então, aqui tá todos os custos que eu categorizo importantes dentro do meu cultivo, tá bom? E uma coisa importante, às vezes as pessoas, maior problema é de analisar a produtividade. Então eu tenho essa planilha aqui, ó, tá certo? De controle, que ela me diz, tá? Por biometria, tá certo? Ela vai me dizendo o FCA e vai me dizendo o ganho de peso, tá? Então o que que acontece? Se vocês olhar aqui, ó, esse FCA é o mesmo dessa planilha inicial, tá? Aqui é um panorama. Aí eu tiro da... O que que acontece? Aqui eu vou acompanhar o ganho de peso diário. Então, o ganho de peso diário, aqui o que que acontece? Aqui deu 0,38. Esse peixe estava com 7,3. Então, eu venho aqui nessa planilha aqui de controle e vejo que 0,7,3, 0,39. 0,39, ó, com a faixa de peso de um a 30 gramas, não está bom. Incrível que pareça, está tá abaixo do regular. Então isso não está ótimo. Apesar do meu FCA tá 0,54. Quer dizer o quê? Que o peixe, quando ele é pequeno, ele tem a taxa de crescimento maior. Então o meu peixe não desenvolveu. O que aconteceu nesse caso? Eu não aumentei os 30%. Eu fiz um teste e realmente ele não cresceu bem. Então, nesse caso, eu tive esse problema. Então eu tive que aumentar. Ó, produtividade, aqui o caso do ganho de peso na próxima biometria veio 0,76. Gustavo, que é o ganho de peso? É a quantidade de grama que seu peixe está crescendo por dia, tá? Então isso é fundamental para você desenvolver um controle na sua piscicultura e você ter real. Gustavo, na minha produção eu preciso fazer isso. Se você quer produzir com eficiência, precisa sim. Se você quer apenas cultivar, então não há necessidade de você fazer isso. O que que você tem que fazer? Apenas jogar ração, ver seu peixe crescer, tranquilo, não tenho nada contra isso. Mas para você que quer ter resultado, quer ter lucro, é aconselhado que você tenha um controle, tá? Eu faço essa planilha de controle, tá? Justamente para poder ter um panorama. Justamente como eu peço consultoria, muitos dos meus clientes eles preenchem essa planilha e me compartilham comigo. Então eu consigo acompanhar daqui a quilômetros de distância, tá? Principalmente quando é online. Então eu consigo ter esse acompanhamento. Para vocês terem uma ideia, vamos aqui quando o FCA bateu a 1,59, ó. Olha o meu crescimento, 0,82. 0,82 está muito abaixo. O peixe estava que tamanho? Estava 31 gramas. Ó. De 30 a 90 gramas, ó, ele está muito abaixo. Então ele automaticamente o FCA deu ruim. Se vocês verem na biometria aqui, ó, para frente, nessas quarta biometria, o ganho de peso deu 6,17. Com o tamanho do peixe estava 105. Então, de 90 a 450, o meu ótimo é 4,5 gramas. Então quer dizer o quê? No meu controle eu tenho um índice de avaliação. Então aqui está excelente, está acima do ótimo. O que eu sempre analiso no controle da piscicultura? Analiso FCA, ganho de peso e o custo da produção. Eu estou sempre alinhando esses três índices, tá bom? Então o que é feito quando a amônia está alta? Eu uso carbono, eu uso o puim, eu uso o puim justamente para poder melhorar o desempenho da água, tá? E o peixe também, consequentemente. E aí o que acontece? Aqui nós temos uma tabela de racionamento e aqui também eu tenho um cálculo de ração. Por exemplo, nesse cálculo de ração eu uso quando eu vou mudar de ração de acordo com a biometria.
Aqui embaixo eu também tenho um controle de quanto de ração eu vou consumir no ciclo. Então eu vou monitorando a quantidade de ração por ciclo. Aí o que que acontece? Ah, minha ração, o meu peixe está com FCA ruim. Então automaticamente eu vou aqui. Só dar exemplo aqui, ó. Exemplo claro. O FCA aqui, ó, 1,54. Eu tenho que melhorar. Quantos peixes eu tenho? Eu tenho 1.050. Então quando eu estou aqui com 1.050, então eu vou botar apenas 80% do meu peixe. 80% da ração que era para me dar. No caso seria 100%, então eu vou colocar só 80% porque meu peixe não está crescendo bem. Então eu venho bem aqui, coloco aqui 80%. Automaticamente eu venho aqui, ó, e olho aqui o tamanho do meu peixe, está com 7,5. Então ele vai comer 3 vezes de 1,4. Então eu vou reduzir minha ração. Se eu botar 100%, ele ia para onde? Ele ia comer aproximadamente 1,8 kg. Então reduzia praticamente meio quilo, para vocês terem ideia. Então aqui eu uso simples nessa tabela para você ter um controle. E aí o que que acontece? Quando você termina o seu ciclo, é fundamental que você tenha uma análise econômica disso. Então, quando eu faço essas planilhas aqui de controle, ela é vinculada. Você tem um relatório de produção, onde ele vai dizer, você vai colocar o seu custo, tá? Vai colocar o seu custo, aqui os seus compradores, que é importante. Você vai colocar o gasto com funcionário, com energia, e você vai ter uma lucratividade aqui. Aqui, ó, você está negativo porque eu não tenho receita nenhuma. Eu não tenho nenhuma venda. Será que eu botei aqui, ó, saiu 4,5 kg a 15 reais, eu botei para consumo da família. Então, Semana Santa, colocou lá, então tá aí, 4,5 kg. Então, tudo que isso tem que ser anotado e ter o controle, tá? Então, controle a gente fala desse jeito, rigoroso em tudo. Então, o que eu uso para controle é esse aqui. Esse aqui é um programa que a gente chama Programa de Controle da Piscicultura, é desenvolvido por mim mesmo. Então ele é disponível para quem quer querer adquirir esse controle, ele chama controle, chama PCP. Ele vai estar aqui no link aqui abaixo. Se você está vendo esse vídeo, está dentro da jornada da piscicultura, dentro do evento que eu estou fazendo, então você, o valor do PCP hoje ele está 297, tá? Se você adquirir o PCP junto com o PLX, que é 497, e junto com o Construa Seu Tanque, que é 397, você vai ter aproximadamente R$ 1.118 aí de o valor somando os três. Eu estou fazendo um bônus, né, um bônus especial. Se você não está dentro do, se você está dentro da jornada, então você tem direito a um bônus. Então esse bônus especial eu estou entregando o PCP, o Construa Seu Tanque e o PLX, são treinamentos meus. O PLX é metodologia de criação de peixe. O Construa Seu Tanque, metodologia de como você vai fazer os seus tanques, tá? Seu projeto, tudo quanto. E o PCP, essas planilhas. Então, o que acontece? Tudo isso que era 1.118 está ficando por apenas 497. Se você tiver, aproveite essa oportunidade que eu estou dando. Se não, você pode estar adquirindo apenas o PCP por 297, tá? O link vai estar embaixo aqui vai estar embaixo desse vídeo. Então, pessoal, é assim que a gente faz o controle. Você tem que anotar todos os dados, porque se você não anotar, você não sabe o que acontece, tá bom? Então, qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo.